A economia parou em 2014. No primeiro semestre, o PIB registrou queda. Mas existem alguns enigmas. Primeiro, mesmo não crescendo, o país tem um nível baixo de desemprego, o que é ótimo. Segundo, o crescimento está em praticamente zero, mas a inflação permanece alta, péssimo. O governo incentiva a demanda, mas o que está pegando mesmo é o investimento, que cai há 4 trimestres. A indústria teve um número bom em julho, cresceu 0,7%, mas isso não anulou o efeito de 5 meses de redução do ritmo do setor industrial. Para conversar sobre essa conjuntura complicada, estão aqui os professores José Luiz Oureiro, do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Renato Fragelli, da Escola Brasileira de Economia e Finanças, da Fundação Getúlio Vargas. Então é isso, Renato, José Luiz, eu queria saber se alguma coisa salva o ano de 2014. Não, o ano 2014, essa previsão de 0,5% de crescimento para o PIB me parece bastante razoável, alguma coisa em torno disso que nós vamos observar ao final do ano. Tem gente imaginando menos, né? Que tem vários bancos e consultorias que estão indo para perto de zero. É difícil dizer o que vai acontecer daqui adiante. Agora, a trajetória é muito ruim, uma trajetória de queda, o que leva algumas pessoas a projetarem um agravamento dessa queda. E você, José Luiz, acha que também 0,5% é um bom número? Olha, 0,5% é um bom número, tá? Quer dizer, um bom número, uma boa aposta. Uma boa aposta, né? É um péssimo número, na verdade. Péssimo número. É um péssimo número. Mas, de fato, 0,5% eu acho que seria hoje uma boa projeção para o desempenho de 2014. Agora, observe, as projeções elas vêm caindo ao longo do ano, tá? É verdade. Dizer, atualmente está em torno de 0,7%. Tá? Então, é possível que talvez 0,5% seja uma aposta muito otimista no final de 2014. Na verdade, no último dado, acho que foi 0,5%, se não me engano. Acho que já baixou. É normal que as apostas vão sendo reduzidas Lembrando ao longo que no do ano. começo do ano estava por volta de 2%, né? As previsões, 1,99% por aí. Mas eu queria mostrar os dados do PIB, né? Porque, olha aí, nos últimos 4 trimestres, só teve um trimestre de crescimento, que foi o quarto do ano passado, mas 3 trimestres negativos. Não consecutivos, mas 3 trimestres negativos. O que isso mostra? Isso mostra um comportamento stop and go da economia brasileira, né? Ou seja, você não consegue entrar num ciclo sustentado de crescimento econômico. Eu acho que o governo fez uma aposta errada do ponto de vista do modelo de crescimento. Quer dizer, o governo apostou de que basta estimular a demanda, que com isso o investimento vai correr atrás. E não é isso que os dados têm mostrado, né? Agora, um outro dado preocupante é o investimento, que é o investimento de hoje é o crescimento de amanhã. Então, a gente olha mais para esse número aí, né? Então, o que vocês acham de mais preocupante ali? O comportamento do investimento é péssimo. Quer dizer, isso mostra claramente que o produto potencial da economia brasileira, ou melhor, o crescimento potencial está se reduzindo. Nós temos aí uma queda do investimento em 5 trimestres consecutivos. Quer dizer, voltando ao ponto que eu te coloquei, quer dizer, a aposta do governo de que bastaria gerar demanda para o investimento ir atrás, essa aposta se mostrou equivocada. O que você acha desse número de investimento? Quer dizer, o que explica essa queda tão grande de investimento? Eu atribuiria isso, Miriam, a uma desorganização das expectativas que decorre de um conjunto de medidas econômicas inconsistentes. Então, nós diariamente estamos lendo nos jornais medidas inconsistentes. De um lado, o Banco Central sobe taxa de juros para conter uma pressão inflacionária, a inflação está batendo no teto da meta, e pouco tempo depois ele faz uma redução de compulsórios. De um lado, o governo anuncia que vai cumprir o superávit primário e mais adiante o presidente anuncia que as reduções tributárias que foram feitas de forma casuística, escolhendo setores a dedo, sem critérios, vão se tornar permanentes. Então, é impossível... Você acha que sinais contraditórios acabam confundindo o empresariado? Exatamente. Então, nós chegamos numa situação onde o empresário ele investe desde que seja com apadrinhamento do BNDES, com taxas de juros reais negativas e tal, porque o dinheiro dele mesmo ele não está disposto a botar. Mas mesmo com o BNDES liberando dinheiro, não tem isso aqui é o mais grave. É mais eu ia citar impressionante. Né? Agora, eu queria ver ali por setores, porque eu ia ver onde é que quem é que está sofrendo mais, que é o setor
É a indústria. É, a indústria. A indústria está sofrendo mais. É, ela que está no Na verdade, furacão. indústria e investimento vão, na verdade, muito juntos. Primeiro porque o investimento é muito intensivo em bens industriais. Né? Então, quando a taxa de investimento cai, é normal que a produção física da indústria também caia. Né? E esse quadro da indústria também mostra, por outro lado, por que não está tendo investimento. Quer dizer, o empresário industrial olha para o quadro, né, da sua produção física. Na verdade, a produção física da indústria está estagnada há 3 anos. Ou seja, a indústria brasileira está estagnada há 3 anos. Há 3 anos, é tudo Há 3 anos. Ou seja, nós estamos com um nível de produção industrial que é próximo do pico observado antes da crise do Lehman Brothers. Tá? Esse é o quadro mais dramático da economia brasileira. Então, com esse desempenho da indústria, por que o empresário vai investir? Ele não tem por que investir. Ele olha para a produção física e vê que ela não aumenta. Se ela não aumenta, por que ele vai introduzir novas máquinas e equipamentos? E aí você cria um ciclo vicioso. Como o empresário não investe porque ele não está vendo o crescimento da demanda pela produção industrial, né? Então você não moderniza o parque industrial. Não modernizando o parque industrial, não aumenta a produtividade. Não aumentando a produtividade, você reduz ainda mais a competitividade da indústria, o que faz com que a indústria fique estagnada. Certo. Renato, como é que você explica esse quadro da indústria? Vamos lá. Além desses sinais contraditórios, o que mais tem levado a esse encolhimento da indústria? Aí é uma discussão de mais longo prazo. Né? Eu sei que a indústria é uma coisa complicada. Não, tem mas eu acho que eu não sei se e nós temos tempo aqui para discutir isso, mas eu diria de uma forma assim muito simplificada que o Brasil ele não fez a opção por ter uma indústria, opção política, não é uma opção que economistas fazem. Um país como a Coreia é frequentemente citado como exemplo. Agora, o modelo de crescimento da Coreia se baseava em alguns pilares que nós não temos. Primeiro, poupança elevadíssima. Não, poupança de 25%, 30% do PIB. A nossa é 15%, 16%. E agora até menos. 14%. Até menos. Segundo, economia aberta, economia voltada para a exportação. E ao passo que a nossa foi sempre economia fechada, protegendo-se a indústria. E, finalmente, um brutal incentivo à educação, à aquisição de novas tecnologias. Nas áreas onde o Brasil, no passado, apostou em formação, qualificação profissional e tecnologia, o Brasil deu certo. E são bons exemplos de intervenção do Estado. Eu gostaria de citar 2. O Brasil hoje tem uma indústria aeronáutica competitiva em nível internacional. Mas a implantação dessa indústria foi precedida da criação do ITA, lá na década de 50, pelos oficiais da aeronáutica. Ou seja, com apoio tem que estudar primeiro, né? Exato. Vamos primeiro criar as pré-condições para que a indústria possa se desenvolver. Um outro exemplo interessante de intervenção do Estado, muito criativa, foi a Embrapa. O Brasil hoje tem tecnologia para explorar solos que antes não tinha. Agora, o que eu sinto muitas vezes no Brasil são atitudes voluntaristas, não vamos crescer porque Deus é brasileiro. A coisa não funciona assim. Tá certo. E aí, agora, o que se pode fazer para começar a preparar, para melhorar no final, nesse segundo semestre? Olha, no segundo semestre não há muito o que fazer, Miriam. O crescimento já está dado. Né? O que você Mas tem... você pode plantar para o ano que vem, por exemplo? Eu acho difícil, no final de governo, você fazer alguma coisa. Tá? Se eu estivesse no Ministério da Fazenda, o que eu procuraria fazer é um ajuste da taxa de câmbio que permitisse recuperar um pouco a competitividade da economia brasileira. Isso ia bater na inflação, né? Isso ia bater na inflação, por isso você precisa fazer um ajuste das contas públicas que te permitisse fazer uma desvalorização gradual da taxa de câmbio, não se trata de uma max, mas uma desvalorização gradual, sem grande impacto sobre a taxa de inflação. Agora, você acha que o Banco Central deveria, então, diminuir as intervenções no mercado de câmbio, que ele tem segurado a taxa de câmbio através das operações swap, de venda de garantia no mercado financeiro? Olha, para o Banco Central deixar de fazer essas operações, deixar de segurar o câmbio, ele tem que se entender com o Tesouro e o Ministério da Fazenda. Quer dizer, nós temos hoje, aí eu concordo com o Renato, né, de que nós não temos nenhuma coordenação entre as políticas monetária e fiscal. O que é curioso, porque você tem uma instituição que deveria fazer isso, que é o Conselho Monetário Nacional, e não faz. Tá? Sem essa coordenação entre as políticas monetária e fiscal, não tem como você, por exemplo, fazer soltar a taxa de câmbio, que hoje em dia o nosso câmbio, se você deixar o mercado livre, o câmbio desvaloriza, não tem nenhuma dúvida disso. E é o Banco Central que está segurando para impedir que a inflação este ano seja mais alta do que ela já vai ser.
Então, se você conseguir fazer essa coordenação, né, entre o Banco Central de um lado, o Ministério da Fazenda do outro, em que o Banco Central diga, né, eu vou soltar o câmbio, e o Ministério da Fazenda e o Tesouro digam, eu vou fazer um ajuste fiscal, aí sim você começa a colocar as questões, as bases necessárias para um crescimento maior em 2015. Tá vendo? O Zé Luiz já se colocou lá. Se ele estivesse na cadeira de Vinícius, faria o quê? Vou te jogar o Zé Luiz, no fundo, desafio. o argumento do José Luiz é complementar aquilo que eu citei, ele tem toda a razão. Nós temos uma poupança muito baixa. Que você estava falando do estrutural, e ele falou dessa mas ele tem, emergência. então, muitas vezes a gente ouve esse argumento que a indústria está sofrendo com o câmbio supervalorizado, evidentemente. Agora, daí para se concluir que temos que desvalorizar o câmbio sem nada a mais, isso vai comprometer a inflação. Então, é curioso, porque quando nós tivemos o início do atual governo, lá em 2011, em 2011 a economia vinha de um crescimento aceleradíssimo, em 2010 estávamos com uma pressão inflacionária, então houve todo um conjunto de medidas para recuperar o superávit primário, conter, né, a política monetária foi reforçada, enfim. A partir no ano seguinte, já começou a reversão disso aceleradamente, uma redução da taxa de juros brutal, intervenção no campo, enfim, houve uma sabotagem do tripé macroeconômico. E o resultado é que começou a vir a pressão inflacionária, e quando nós chegamos em abril do ano passado e a pressão inflacionária já estava se fazendo presente, o que é que nós fomos ver? A reversão de tudo isso. Então, a taxa de juros voltou a subir, o Banco Central começou a vender swap, ou seja, voltamos sempre à mesma situação anterior, que no fundo é o resultado de um país que escolheu politicamente poupar pouco. Mas poupa pouco, e o país que poupa pouco vai naturalmente ter que trabalhar com um juro real maior do que os seus competidores, o que implica um câmbio real mais valorizado do que ele gostaria de ter, o que tem impacto muito negativo sobre a indústria. Então, o que eu vejo são muitos economistas olhando só um detalhe sem explicar o preço do salvamento da indústria. O salvamento da indústria, o Oreiro comentou que a indústria se beneficiaria muito de um câmbio mais desvalorizado. Exato, mas a questão é saber o seguinte, o país está disposto a aumentar a poupança para poder trabalhar com câmbio mais desvalorizado? Eu tenho a impressão que não. As escolhas políticas, desde a democratização, têm sido sempre no sentido de reduzir poupança. O governo gastando mais, consumo, é uma escolha. Então, democraticamente, nós escolhemos um modelo onde a indústria brasileira vai ser uma indústria pequena, voltada apenas para o mercado doméstico, e o país vai depender de agronegócio, enfim. E extrativa, né? Eu vou fazer um intervalo, Oreiro e Fragelli. Eu volto daqui a pouco. Hoje estou conversando sobre o PIB em 2014, uma conversa de conjuntura. Mas, Fragelli, como é que o país vai se preparar para crescer depois? Vamos imaginar, esse ano então está perdido, mas e aí? Vamos lá, Miriam, essa é uma pergunta. Nós teríamos medidas de curtíssimo prazo lá no início do próximo governo que não implicam em grandes aprovações no Congresso. Por exemplo, correção de preços administrados que foram manipulados para se segurar a inflação a curto prazo, combustíveis e energia. Isso tem que ser feito rapidamente. Pode haver um ganho de credibilidade muito grande, por exemplo, com o fim da contabilidade criativa. Isso aí já se ganha muito em relação a isso. O anúncio do desaparelhamento das agências reguladoras, um ganho de credibilidade. Então, existem medidas que trazem resultados já a curto prazo e medidas mais a médio prazo teriam que passar por algumas redefinições de certos programas. Por exemplo, o Brasil é um país curioso. A despesa com seguro-desemprego cresce quando o desemprego diminui. Isso é uma coisa, uma jabuticaba, tá certo? Então, isso precisa uma revisão das metas, das regras do programa. Agora, a longo prazo, como nós estávamos conversando aqui com a Mas nós estávamos conversando aqui, mas quem está nos ouvindo não ouviu. Então vai ouvir então, passa a palavra para o Oreiro, que ele vai explicar o que ele estava animadamente falando no intervalo. Então, o que precisa para o país voltar a crescer? Olha, algumas das medidas eu concordo com o Renato. Quer dizer, eu acho que o próximo presidente, seja ele quem for, vai ter que fazer alguns ajustes de conta. Quer dizer, é óbvio que um país
que é intensivo em recursos naturais, que tem essa bênção de Deus, que é o pré-sal, e que tem a sua maior empresa, que é uma companhia de petróleo, você não pode ficar controlando o preço da gasolina, porque isso afeta o fluxo de caixa da Petrobras e compromete os seus próprios investimentos. O que eu discordo do Renato é a velocidade que você tem que fazer isso. Eu sou mais favorável a uma regra, ou seja, que o próximo governo defina a regra. Olha, a partir de agora, o preço da gasolina vai ser reajustado seguindo tal fórmula, de tal maneira que em 2 ou 3 anos nós vamos ter o preço novamente no seu patamar de equilíbrio. Eu sou contra você fazer um choque, né? Porque se você, com a economia do jeito que ela está agora, crescendo próximo de zero, se você fizer um choque de oferta dessa magnitude, que é fazer, sei lá, um aumento de 20%, 30% do preço da gasolina, você não só vai acelerar a inflação, mas aí sim a gente vai ter um PIB negativo no ano que vem. Né? Mas você está falando de escolhas que o país tem que fazer, que ele também falou, quer dizer, o Brasil tem que fazer escolhas, algumas escolhas, tem feito escolhas erradas, né? Uma escolha de não poupar, né? É a escolha errada do ponto de vista individual e do ponto de vista do país, né? E aí, como é que você... Então, eu acho que falta no cenário político brasileiro um estadista, né, que diga claramente para a sociedade brasileira o seguinte: olha, esse modelo de crescimento que nós temos até agora, que é um modelo baseado em consumo, que privilegia a exportação de produtos primários, etc., etc., esse modelo vai nos dar uma taxa de crescimento muito baixa. Isso significa o seguinte... E instável, né? Quer dizer... Instável, sujeito a chuvas e trovoadas, ok. E a alternativa? A alternativa significa você fazer o seguinte: nós vamos ter que fazer um ajuste fiscal, nós vamos ter que fazer uma desvalorização da taxa de câmbio. Isso significa que a curto prazo o nível de salário real vai cair, não tem jeito. Tá? Hoje o Brasil é uma economia que vive além das suas possibilidades. Você tem um déficit em conta corrente de quase 4% do PIB. Então, esse nível de consumo e esse nível de salário real é irreal. Não adianta a gente ficar, mas você quer reduzir o salário? Eu não quero nada. Eu gostaria até que os salários fossem mais altos, principalmente o meu e dos professores de universidades federais. Lógico que eu gostaria. O problema é que não dá. Tá? Nós estamos vivendo além das nossas possibilidades. Então, o próximo presidente, se for um estadista, não esteja preocupado com a sua reeleição, mas sim com o futuro do Brasil, dos nossos filhos e netos, vai ter que dizer para a sociedade brasileira o seguinte: olha, nós temos que fazer esta escolha. Vai ser duro? Vai ser duro. Nos primeiros 2 anos, realmente vai ser duro. No entanto, é o melhor que nós podemos fazer para a economia crescer 3, 4, 5% num prazo de 20, 30 anos. O que vocês estão dizendo é que mesmo no bom cenário, significa que 2015 é um ano difícil, é isso, você acha? Não, 2015 é um ano muito difícil, que é um ano de ajuste. Né? Nós estamos... Se fizer o ajuste, cresce 2016, se não fizer ajuste... Citou bem, nós estamos vivendo além das nossas capacidades, com um déficit em transações correntes. O que é impressionante é que o Brasil, no auge do governo Lula, com aquele boom de commodities, nós chegamos a ter superávit em transações correntes de mais de 1% do PIB. E hoje nós temos um déficit em transações correntes que está entre 3,5% e 4% do PIB. Ora, isso em princípio poderia ser explicado por um aumento de investimento, mas não foi isso que ocorreu. Então, as contas nacionais mostram que o que ocorreu foi um aumento do consumo. Muito dessa popularidade que né, os governantes ainda têm são decorrentes de um aumento do consumo dificilmente sustentável. Isso tudo ocorreu numa época em que as taxas de juros internacionais eram muito baixas, a liquidez internacional gigantesca, e tudo indica que esse período acabou. O quantitative easing nos Estados Unidos já está terminando, é provável que as taxas de juros lá comecem a subir já no ano que vem. Enfim, o Brasil, na hora de consertar o telhado, o Brasil, em vez de fazer o conserto do telhado num dia de sol, ele foi para a praia no dia de sol. E aí nós vamos ter que fazer o conserto do telhado no dia de chuva, que vai ser o ano que vem. As coisas vão começar a ficar mais difíceis. Quando os juros americanos começam a subir, portanto, o dólar normalmente se fortalece, aí é impossível segurar. Nós estamos vendendo 90 bilhões de dólares de swap no momento em que o juro americano ainda não subiu. Isso é sintomático de que tem alguma coisa muito grave acontecendo. 2015, Loureiro. Olha, vai ser um ano muito ruim, independente de quem ganhe. Veja bem, ele já vai ser um ano que você vai herdar condições iniciais do ano anterior, no caso, este ano 2014, que são condições ruins. Ou seja, você vai ter uma economia que, se não tiver um crescimento negativo, não deve ter em 2014, mas vai ter um crescimento muito próximo de zero.
Né? Ou seja, estagnação. Estagnação. Então, o próximo presidente já começa com uma economia estagnada e tendo que fazer um monte de ajustes. E inflação lá no teto. E a inflação rodando, talvez feche esse ano um pouquinho abaixo de 6,5, 6,3, 6,4, mas o fato é que você tem que fazer um ajuste no preço da gasolina. Tá? Não tem jeito. Então, e você tem que fazer também uma desvalorização do câmbio se você quiser sair dessa situação de estagnação da produção industrial que está aí há quase 3 anos. Então, o ano de 2015 vai ser um ano difícil e eu acho que o primeiro semestre de 2016 também vai ser difícil. Então, o que vocês estão dizendo não é um pessimismo para agora, é um pessimismo de vários trimestres. De vários trimestres, com certeza. Mas se fizer tudo certo, pode-se ter um ciclo de crescimento mais sustentado, você acha? Veja bem, Miriam, se a gente pegar a história do Brasil República, nós vamos ver um padrão nos governos republicanos brasileiros, que é o seguinte: geralmente mandatos de 4 anos. Nosso programa está acabando, não pega a República. Não. O que você tem o padrão? Os 2 primeiros anos do mandato presidencial, ajuste, 2 primeiros anos, crescimento. Né? O que a Dilma, ela quis fazer o contrário. Exato. Ela queria fazer 2 anos de crescimento e agora ela não tem como fazer o ajuste. E você, o que acha? Ela errou o ciclo eleitoral. Né? Errou o ciclo completamente. E aí, e você, o que acha? Palavras finais. Eu acho que o Brasil está numa encruzilhada. O Brasil, outro dia até foi citado, o Brasil, depois da redemocratização, o Brasil priorizou primeiro redemocratizar, segundo acabar com a inflação, terceiro melhorar a distribuição de renda. Agora isso já foi feito e o Brasil, para entrar numa nova etapa, que é a etapa de crescimento sustentável a longo prazo, ele precisa fazer negociações políticas que vêm sendo adiadas sistematicamente. Então, nós chegamos nessa situação. O país não está vivendo um caos, longe disso, a inflação é de 1 dígito, o desemprego é baixo, mas estamos estagnados. Isso é decorrência de opções políticas que foram tomadas. Tá certo. Obrigado, José Luiz Oreiro. Eu que agradeço o convite. Da UFRJ, Renato Fragelli, da Fundação Getúlio Vargas. E eu volto na semana que vem.